Oi, pessoal, aqui quem tá falando é a Verônica Lima do Pode Ver, junto com o meu parceiro J. Marques. E aí, família? Hoje a gente está recebendo um convidado muito especial, Muito, né, Jota? Muito. Eu já tô aqui com o meu bloquinho de notas aberto, porque eu gosto de arte, eu sou um cara da arte. Você faz arte, eu sei. Eu gosto de uma bagunça. Faz muito... Perdão, arte. A gente está recebendo um convidado especial, é o artista plástico Diego Moura, que vai participar aqui do Pode Ver, junto comigo e com o J. Marques. Então, preciso que você dê like e preciso que você se inscreva no link aqui embaixo do nosso canal, beleza? Ativa o sininho, né? Assina o sininho da notificação e vem pro Pode Ver, junto com a Verônica Lima e com o J. Marques. Vamos junto. Bora lá, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Que é a Verônica Lima do Pode Ver, chegando na área, junto com meu parceiro J. Família. Marques. Tudo bem? Bonitão ele, né? Para. Ele só tá aqui junto irmão, comigo. né? É, muita beleza envolvida. E a gente está recebendo hoje um cara muito, muito especial, de quem eu sou muito fã. Tava doida para trazer ele aqui no Pode Ver, porque ele é um querido, um cara que a gente admira muito o trabalho dele, que é o Diego Moura, artista plástico, nascido na cidade vizinha aqui de Niterói, que é a nossa amada São Gonçalo. Nasceu num ano muito bacana, né? 1989. Quando eu vi o ano que você nasceu, eu fiquei lembrando que eu já estava na área, eu já estava começando a aprontar, né? Em 1989. Foi um ano muito bacana, porque foi o ano... E tá aqui conosco hoje o Diego Moura. Seja muito bem-vindo ao nosso Pode Ver. Sim. Fala pra gente aí, o Diego Moura e o início da sua trajetória, o início do Diego Moura, pequenininho, lá de São Gonçalo, que virou esse artista plástico reconhecido por todos nós. Internacionalmente. Gente, primeiramente, obrigado pelo convite. Era o meu sonho já ser convidado a participar de um podcast e estrear nesse cenário aqui que eu me sinto em casa, né, com essa arte no fundo. Então, assim, pequenininho pelo que eu consigo me lembrar, assim, né, através das histórias que minha mãe conta e tal. Eu sempre fui uma criança muito curiosa e com essa curiosidade, assim, sempre voltada para tecnologia. Então, em casa, com toda dificuldade, a gente conseguiu comprar um videocassete. E aí eu escutava as pessoas falando assim, esse aqui tem 9 cabeças, cabeçote, né? O que é isso? Tem 9 cabeças ali dentro. Eu abri o videocassete todinho para enxergar o que era isso, enfim. Então essa curiosidade, ela sempre me instigou a descobrir o que eu não conhecia, né? Então, desde pequeno, como posso dizer... essa impulsividade, né? Essa questão de você querer descobrir, foi o caminho para eu entrar na arte. Minha mãe, ela era muralista, ela pintava em murais desenhos como Thundercat, Tartaruga Ninja, e o meu pai era fotógrafo, então eles eram o casal perfeito. Minha mãe desenhava, meu pai chegava ali, fazia as fotos e a gente ganhava o dinheirinho. Então eu cresci um pouco com esse contato. E lógico, eu era muito novinho, então as fotos ajudam, né, você a enxergar o momento que você vivia ali com a sua mãe, com seu pai. E eu sempre tive essa veia artística dentro de casa. A minha avó, ela desenhava roupas, era costureira. A minha tia fazia painéis de aniversário. O meu irmão gostava, 3 anos mais velho, então ele já tinha uma habilidade de desenho à frente de mim. Então a gente tinha essa competição de quem desenha melhor. E era sempre em cima dos desenhos orientais, né? Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, essa parada aí. Eu tentei também, sabia? Essa parada? Não, essa coisa da época do Dragon Ball, de colocar no caderno de arte, todo de mundo tentar, tinha nossa isso, né? senhora. Que foi uma febre, péssimo. Né? Era Goku, péssimo. Gohan. Então eu via meu irmão desenhando e falava assim, nossa, eu tenho que desenhar assim também. E a gente começava ali a nossa disputa de criança, né? E aí eu comecei a ter o meu primeiro contato com a arte digital usando o videocassete, pegando fitas de casamento de tia, gente. Olha, isso dava uma confusão. Pegava a festa de aniversário para gravar os desenhos, para eu pausar e ficar copiando cada traço. Isso eu tinha 5, 6 anos. Eu estragava o casamento da fita de VHS de todo mundo, né? Ninguém tem fita de casamento na sua família por sua causa, então, né? Ai, gente, sim, isso, nossa.
isso deu um problema. E ali eu comecei a praticar, fazer esses testes, né, do digital, olhando, usando essa ferramenta e ali praticando mesmo, aperfeiçoando os meus traços. Então, assim, desde muito novo, a tecnologia sempre esteve presente na minha vida, né? E a forma como explorar, como as formas distorcidas que eu acho interessante na arte. Eu nunca me senti muito conectado com a arte realista, sabe? Eu sempre gostei de explorar o que naquele momento eu estava sentindo, me deixava aquilo fluir. E o gestual do movimento sempre me cativou para isso. Eu nunca gostei daquela técnica bem precisa e simétrica. Eu sempre gostei de fazer a minha forma, ser único, assim. E aí, quando eu retratava as pessoas, eu não seguia. As pessoas queriam se ver como elas são. E eu gostava de traduzir como eu a enxergava, né? Porque era a minha assinatura artística. E aí tinha uma forma que as pessoas, elas reagiam assim, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu falava, não, mas é como eu te vejo. Então essa é a arte. É como você consegue traduzir ao seu olhar o mundo ao seu redor, né? Então, desde pequenininho eu praticava esse exercício. E deixa eu te fazer uma pergunta assim. Bom, hoje você é um cara reconhecido. Sim. A gente vai falar disso mais adiante, né? Uhum. Mas a primeira vez, a tua memória, né? Quando você volta pro passado, a primeira vez que você teve assim um reconhecimento. Você era adolescente, jovem, quando alguém apontou para você e falou assim, Diego, você tem talento. Pô, tem você essa é um pessoa, artista. Como é que foi porque começou isso? muito cedo, né? Você é novinho ainda, né? Sim, tenho 32 anos. É um bebezão. Sou um bebê. É um bebezão. Um bebê de cabelos grisalhos. É um bebezão, estilo. Prateados. Estilo, né? Então, teve essa pessoa na minha vida, assim, numa fase muito importante, né? Que é a adolescência. Que é aquela fase que você tá, assim, você acha que todo mundo te odeia, que você... Sabe? Enfim, quando você é um adolescente homossexual... e o seu jeito é fácil de ser detectado, né? Você sente mais esse peso da sociedade em cima de você, essa cobrança, essa invasão à sua privacidade, né? Então eu tive uma pessoa muito importante que nesse momento que eu me sentia muito oprimido por ser quem eu sou e não podia falar, era uma época difícil, foi o padrasto da minha prima, que hoje é falecido. E eu sempre fui uma pessoa muito caseira, sabe? E eu, nesse período assim que eu me sentia mal, sempre mergulhava mesmo no meu imaginário. Então eu tinha cadernos, eu queria tanto achar esses cadernos, que eu criava história em quadrinhos paralelos, assim, ao que eu sentia, né? Então as dores, os medos, o que eu queria ser quando crescer, né? Quando eu completasse os 18 anos, eu botava tudo nessas historinhas. E esse padrasto da minha prima, ele que incentivava, ele comprava o lápis, o caderno. Eu não tinha dinheiro. A minha família sempre foi humilde. Então, teve essa pessoa, sabe? Que fala, não, você desenha bem, acredito em você, isso aí. Então, acabava o meu desenho, ele chegava... Seu caderno acabou? Aí eu acabou, já chegava com 2, sabe? Bonito. Chegava com uma caixa de lápis. E como isso é importante, né? muito importante ter um essas apoio. Pessoas assim, que cruzam uma pessoa que acredita em você já é o suficiente. E você tem essa relação, assim, tem algum contato com... novos artistas, crianças ou adolescentes, ou pessoas que te procuram, porque olham você como referência, como mestre possível. Sim. Como que é essa relação também de incentivo a quem está começando? Então, quando a gente começa a se expor, né, e hoje com a internet, né, eu já me... E os artistas tímidos, como eu era também, olham o meu trabalho, né, uma arte ousada, diferente, sai do comum. Não é tão mastigada, né? Uma arte que você precisa parar para olhar e entender o que eu quis passar através daqueles traços. As pessoas vêm me perguntar se eu já sofri algum tipo de ataque, como que é a minha inspiração, por que eu fiz aquela tipo de representação, e eu sempre vou contando, sabe? Eu conto que a arte para mim sempre foi esse meu refúgio. Então eu não tenho, como posso dizer, eu não tenho uma receita para passar. É só a minha história mesmo, de como eu me conecto com a arte, e toda vez que eu conto isso para as pessoas, coisas boas acontecem. E eu tenho muito contato com artistas e pessoas também que se sentem um pouco conectados com a arte, mas acham que a arte é muito distante. Tive momentos de uma exposição, de chegar um grande amigo hoje, que é o Tati Douglas,
que ele chegou desesperado lá e, enfim, sem ânimo, né, da vida, por ser um homem trans, negro, periférico, e dizer que ele não se via como artista, a sociedade não deixava ele se enxergar como artista. E naquele momento da minha inauguração lá, a gente começou a ter uma troca. E eu falei para ele, me senti tocado e falei assim, olha, você precisa desatar esse nó da sua garganta. Faz uma coisa simples, pega 2 lápis e começa a desenhar esses nós, bota toda a sua fúria, toda a sua raiva, porque a gente tem o direito de sentir e expor isso. Então a melhor forma é a gente jogar na arte mesmo, porque aí a gente não ofende, não atinge ninguém, porque as pessoas não sabem às vezes controlar, né, o temperamento dela. Então a arte ajuda você a concentrar talvez naquele momento essa fúria, essa impulsividade. Então ele começou a fazer ali os traços dele, as primeiras letras da música foram surgindo. Nossa. E hoje é um rapper, ele escreve músicas do sentimento, dessa opressão que ele sente, né? A gente ser sincero com a gente mesmo e contar a nossa história, porque quando a gente conta a nossa história sempre inspira, né? Sim. Uma ou outra, mas desde que consiga causar essa transformação, acho que esse é o caminho, sabe? Esse é o... Ô Diego, fala pra gente aqui o seguinte, eu sou muito fã da Lady Gaga. Oh, meu Deus. Curto demais a Lady Gaga. Você gosta da Lady Gaga? Gosto, eu sei fazer o que ele fez. Eu gosto dela demais, eu acho ela... Musa. Gente, eu amo. Musa das musas. Sim. Fala pra mim aqui, como é que foi seu encontro com a Lady Gaga? Como é que ela virou sua fã? Né? Você imagina, gente? Ai, meu Deus. Imagina se a Não Lady consigo Gaga fosse- imaginar, na verdade. Nem por 30 segundos. Não, é a primeira vez que eu vi isso. A Lady Gaga virou sua fã. É sensacional. Tá no jornal. Tá no jornal, né? Como tá é no que jornal, foi? tá certo. Conta pra gente aí. Como é que teve início aí? Como é que deu esse match? Como que foi? Foi da melhor forma, assim, que eu poderia esperar. Porque, como eu falei, a arte, ela quando você faz com o coração, faz com a alma, ela cria os caminhos. Ela vai te levando, te apresentando, te conectando a pessoas que se conectam com você, né? Com o que você está expondo ali. E o meu trabalho como a arte, eu nunca fiz assim, vou fazer isso para acontecer. Eu sempre fiz por sentir a vontade de fazer. E o da Lady Gaga não foi diferente. Desde quando eu a conheci em 2017, com aquele visual bem extravagante, com aquele poder no discurso sobre os gays, sobre a comunidade LGBT, mesmo lá dos Estados Unidos, ela ficava lá no palanque, e aquilo em 2007. Você não tinha, com todo o destaque, falando sobre quem você é ali, exigindo que as pessoas respeitem quem você é, aquilo ali me atravessou de uma maneira, eu falei assim, nossa, cara, é isso. Eu não tenho que me esconder, eu tenho que realmente enfrentar, e essa força que eu tô vendo ali é o que eu preciso ter, sabe? É o orgulho de ser quem eu sou. E ela começava a ter esse discurso e com músicas dançantes, uma estética bem, realmente, como eu falei, extravagante. E eu sempre gostei de retratar, sempre me chamou a atenção. Tudo que é muito... tudo que tem ali uma característica marcante, isso me atrai. Então é onde eu me inspiro para a arte. Então se a pessoa usa um cabelo assim, aquilo ali é o suficiente... como o seu cabelo me inspira muito. Obrigado. Eu acho sensacional. Até que eu fiz uns detalhezinhos. Não, eu adorei. Eu tenho vontade de explorar mais isso daí. Eu adoro que algumas pessoas mais velhas, elas encontram assim, nossa, você tem uma coroa na cabeça. Eu acho isso tão bonito sempre. é lindo. Cara, mas a coroa continua, de geração, desculpa. né? Como costumam falar, é maravilhoso. E vendo essa imagem dela, eu me inspirava sempre, sabe? Todo um clipe que ela lançava, toda a aparição dela na mídia era uma inspiração direta pela ousadia que naquele momento não tinha. Ela era única, realmente. Lógico, a Madonna como esse ícone de referência. E todo gay tem uma diva pop, né, gente? Vamos falar a verdade, né? E a minha diva pop é a Lady Gaga e a Beyoncé. São as duas. São a as Beyoncé duas, né? lá de trás, exatamente. Só que a diferença entre a Lady Gaga e a Beyoncé é que a Lady Gaga ela usa mais dela mesmo, explora artisticamente mais a persona dela. E a Beyoncé já é a voz que já se fala por si só, né? Tem alguns clipes da Beyoncé que ela ousa esteticamente, mas ela não tinha esse refúgio assim na arte para ela explorar essa questão mais performática. mais ali, né? É isso, exatamente. Ela é mais teatral e tal. Então isso sempre me atraiu. Então na faculdade mesmo, nos trabalhos eu fazia Lady Gaga. Todo o trabalho da faculdade tinha Lady Gaga, tudo. Tem esses desenhos até hoje. E quando eu me encontrei como artista, não foi diferente.
né? Eu já vinha fazendo alguns trabalhos, algumas artes inspiradas nela, mas quando ela lançou um álbum intimista chamado Joanne, aquilo ali me tocou, porque foi algo fora do circuito comercial, sabe? Ela estava indo até contra a indústria musical. E aí ela fez umas músicas mais da família, olhando pra tia, pra questão do pai dela e tal. E isso me tocou muito. Eu fiz a arte em cima quando ela lançou a capa do CD, fiz uma releitura desse trabalho em cima da minha estética. E postei na internet, como qualquer outra arte. Foi em qual rede na época? Foi no Instagram. Isso em 2016. Não era esse boom todo. No Instagram era uma rede ainda bem pequena, em comparação que é hoje, né? Então, acho que até isso pode ter ajudado um pouco, mas nem foi no Instagram que ela viu. Quando eu postei com as hashtags dela, uma fã da Turquia... Gente, olha só o poder que a internet tem. Uma fã da Turquia viu a arte, jogou pro Twitter e marcou Lady Gaga. Olha o trabalho incrível que o Diego Moura fez. Passados alguns minutos, a Lady Gaga comentou: eu amei, como que eu faço para comprar isso? Imagina Viva! a notificação. Viva! Lady Gaga... Comentou. Isso aí que agitou o dia. E nesse momento começou a chegar muita mensagem em chinês, em russo. Eu só vi assim, Lady Gaga. Lady Gaga. O que tá acontecendo? Peguei em japonês, joguei no Google Tradutor assim, Lady Gaga comprar sua arte. Traduziu meio que assim. Eu falei, Ricardo, que é meu marido, né? Lady Gaga quer comprar meu quadro? Onde? Aí eu comecei a entrar, olhei no meu Instagram, tava lá só com 200 curtidas. Eu falei, não, ela não entrou aqui. E aí eu comecei a entrar, perguntar, aí ia no Google Tradutor e traduzia onde que foi isso, em russo, em várias línguas, e mandava para as pessoas. Twitter. Eu falei, gente, mas não tem Twitter. Eu não tinha Twitter na época. Nossa. Eu tinha um Twitter, mas eu não eu fiz um Twitter, sei lá, em 2009. Isso foi em 2012 e 2016 que a Lady Gaga viu. Né? Quando a rede chegou, todo mundo criou o seu. Exatamente. Aquela versão clássica que você botava a sua foto no fundo do Twitter. Você chegou, lembra disso? Então, esse período eu fiz. Aí eu fiz esse Twitter e deixei pra lá porque eu achei uma rede que não dialogava comigo. Eu sempre gostei dessa questão visual, então o Instagram que atendia ali o que eu gostava, que era foto, botar arte, ver arte e tal. E aí a correria foi tentar achar a senha do meu Twitter pra eu ver, porque a marcação foi pelo meu Twitter, que alguém marcou lá o Diego pelo meu antigo lá. Que desespero. Imaginar que a Lady Gaga tá lá falando com um perfil que você não tem a senha. Não tenho a senha, cara. Isso foi desesperador. Eu falei, meu Deus do céu. Já tem 7 anos, eu não lembro. Enfim, consegui resgatar a senha. E comecei a responder ela. Eu te dou o quadro, como que eu faço pra te entregar? Sem saber falar inglês, tá? Então eu botava lá o meu... E ela que lute também, E ela que lute, a gente se esforça a entender, ela que lute. Ai, meu Deus. E aí, como eu faço pra entregar arte pra você? Ela foi e curtiu. Falei, caraca, ela tá vendo mesmo e tal. E nesse dia, ela tava em lançamento desse álbum que eu fiz a capa, em homenagem à capa do CD. E aí ela tava indo pro show. Falei, pô, aí ela tá indo pro show, por isso que ela não tá me dando confiança e tal. E isso começou a ter uma repercussão muito grande. O fã-clube dela, que é o maior da América Latina, começou a me ajudar. Tudo que eu postava, eles entreguem pra ela. E aí, isso foi em finalzinho de 2016. No início de 2017 foi anunciada a vinda dela pro Rock in Rio. Nossa. Coração na boca, né, gente? E aí, por conta de ser a Lady Gaga, a atração do ano, né, que viria ao Brasil, as mídias começaram a me procurar e fazer matéria, então teve um acompanhamento. Fiz matéria para Record, ficaram 10 minutos, foram na minha casa, me filmaram todo o meu processo criativo. Foi numa ONG aqui, que é a Mamãe Margarida de Santa Rosa, que eu sou padrinho do curso de artesanato afro. Elaine, maravilhosa. Fomos lá e entrevistou as crianças que estavam lá fazendo artesanato na hora. Então foi bem legal. Foi um Wagner Montes, teve o Tino Júnior, saiu na Rede TV, saiu na Globo. Enfim, teve uma repercussão muito fora do país também, nas mídias de Portugal, dos Estados Unidos. Todo mundo queria saber quem é esse artista, porque, né? assim, a Lady Gaga ela nunca tinha falado isso. Eu quero comprar. Normalmente ela compartilha uma arte ou ela comenta que gostou, mas demonstrar interesse de compra... Depois do meu trabalho, ela nunca fez isso. E você todo bonzinho falando, não, eu vou te dar. Eu te dou. Não faça isso, amorzinho. Todo mundo fala, mas é coisa de fã, gente. Mas aí não dá, né? Olha, eu só sei o dólar já subindo. Ela tá podendo né? comprar, né? Hoje em dia a gente pode porque, pensar verdade, nisso, ela né? tá podendo
fazer essa compra. Tá podendo, né? Tá podendo. Mas você entende, mas você entende que isso é uma coisa até de artista. A gente vive num país que não valoriza a arte. Então o artista tem essa carência. E hoje eu consigo ter essa reflexão. Essa forma de falar, eu te dou a arte, é a carência de você ser visto. Sim, então o artista ele não tem esse amadurecimento de enxergar ali na hora trabalho, o valor que tem. É um trabalho. Então o valor do reconhecimento já, toma meu trabalho, sabe? As pessoas não sabem nem cobrar, né? O que eu cobro da minha arte, gente, né? porque que valor eu dou? Eu consigo entender, porque quem faz com a alma é difícil você precificar a alma. Então cada quadro meu, isso aqui tem minha alma, que eu me inspirei para fazer, eu não fiz de qualquer jeito. Eu não boto ali qualquer coisa, eu me inspiro, eu me emociono. Eu gosto quando alguém comenda uma arte, eu gosto de entrevistar a pessoa, saber qual é o sonho, o que ela gosta, o que encanta nela pela vida, o que ela se sente encantado pela vida. E quando a pessoa me fala isso, já é um caminho para eu seguir, sabe? Então tem vezes que eu até nego venda, quando a pessoa, eu quero comprar, mas aí quando que daqui a 2 anos vai valer o seu quadro? Eu falei, precisa não. Não vou vender para você não. Então eu não trato o meu trabalho como produto. Uma mercadoria, sabe? né? Não trato. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade. Eu estava lendo que teve uma colecionadora que quis comprar assim, vários quadros seus. Sim. Mas certamente era uma pessoa que realmente admirava a tua arte, o teu processo. Que aí vem esse outro lado, que é de certa forma o reconhecimento do seu trabalho, do seu talento. Mas a gente sabe que no Brasil, muito difícil, né? Viver de arte, sobretudo as artes plásticas, né? Sim. Você não tem incentivo governamental para isso, pouco, né? Muito pouco que tem. E aí no momento em que você vira essa chave, constrói essa virada, como é que foi isso? Como é que você recebeu isso? Poxa, então, depois, assim, o meu trabalho ele já vinha ganhando notoriedade. Eu vendi o meu primeiro quadro antes da Lady Gaga falar. Então, assim, já tava buscando, já tinha admiradores. Quando eu expus o meu primeiro trabalho, que foi A Menina do Cabelo Azul, um site de novos artistas dos Estados Unidos entraram em contato comigo e fizeram uma matéria em inglês. Sorte que eu tenho uma amiga americana, Carol, que eu amo. E eu falei, me ajuda aí a traduzir, por favor, essa entrevista e consertar ali, porque eu usei tudo o Google Tradutor, né? Então, a tecnologia ele sempre ajudando a gente a se virar, né? Enfim, então vendi o meu primeiro quadro, antes da Lady Gaga eu já tinha vendido aí uns 8, 9 quadros já. A Preta Poder foi a minha primeira tela vendida, que foi de uma recepcionista que eu ia pro trabalho. E toda vez que eu chegava assim, sabe, quando a gente vai pro trabalho, aquela rotina que você já fala, ai meu Deus, vou pro trabalho. E eu chegava meio assim, cabeça baixa, ela, oi Diego, bom dia, como você vai? E a gente trocava ali, eu sempre mudava o meu ânimo, sabe? Essa troca pela manhã que a gente tinha, que ela conversava, me falava como que foi o dia dela, a gente almoçava junto. Então ela foi a minha primeira arte de uma pessoa que eu tive um contato, essa Preta Poder. Era uma mulher bem empoderada mesmo, então ela tinha esse discurso, sabe? Então era muito rico você sentar e conversar com ela, ainda mais em 2012, assim, né? E você não ouvia tanto esses assuntos sobre racismo estrutural. Não tinha, mas era ainda muito distante, assim. Não tinha essa movimentação que hoje tem, que é importante ter, né? Pra gente cada vez mais buscar viver respeitosamente na sociedade, né? Porque a gente cresce com essas falhas, né? Sim. Na nossa educação. Então, ter esse contato com ela foi muito importante. E aí, depois que a Lady Gaga falou, teve essa repercussão mundial. Então, vendi um quadro para a Índia, um advogado da Índia entrou em contato e comprou a Amy Winehouse. Como o quadro da diva pop, Lady Gaga, ganhou essa notoriedade, as outras divas e os outros artistas também ganharam esse destaque. Então saiu logo uma Madonna para um escritório de arquitetura de Goiás. Que legal. A Amy Winehouse foi para a Índia e vendi muita arte digital para os Estados Unidos, foi para a Espanha, sabe, para o Brasil. Então teve esse movimento. Sim. E já vinha caminhando. Quando chegou nessa encomenda da agência que é a Mind, uma grande agência de publicidade de influenciadores digitais. Bem famosa. Ela já tinha esse contato que aconteceu com a Lady Gaga, já tinha acompanhado essa repercussão e ela viu através do meu trabalho esse apelo para as redes sociais, para esses artistas que ela agenciava. Sim. Que é uma agência da Fátima Pissarra e a Preta Gil, em São Paulo. E aí o primeiro contato foi, quero que você faça 10 telas. E aí, quem são os artistas, gente? Primeiro,
foi a Luísa Sonza, Luan Santana, tudo que eles agenciam lá. Mumuzinho, a própria Preta Gil, a MC Sofia, Matheus Carrilho, Ludmilla. Junta todo mundo tem o quê? Uns 20 seguidores, né? 20 milhões. 20 milhões Acho só um. Só Luísa Sonza. 5% pra nós. Exatamente. 1% tá bom pra gente, né? Brincando. E aí, enfim, aí começou a ter essa demanda dessa agência, que a Fátima, ela gostou muito do meu trabalho, ela achou interessante, ela queria trazer... Como ela sempre foi... Ela é uma mulher ousada também no que ela faz, ela gosta de novidade, acho que ela enxergou no meu trabalho esse olhar, sabe? De ser algo novo, algo diferente. E foi mais ou menos assim o que eu lembro que a gente conversou. Então ela falou assim, Diego, eu quero espalhar a tua arte na minha agência, eu quero que as pessoas entrem que legal, cara. E sintam, né, a arte também dentro do escritório. E aí eu fiz as primeiras telas, depois chegou outra encomenda, aí chegou o Ferrugem, deixa eu ver aqui, a Aretus, enfim, toda essa carteira de artista que ela agencia, né? No total foram 40 telas, gente. 40? Dentro do meu estilo pop surrealista, mas da série Perfil, que é uma série onde como eu te falei, desde pequeno eu gosto de desenhar as pessoas, né? Retratar o ser humano. E quando eu observei um comportamento, que era quando as pessoas faziam a sua selfie. Teve uma época que as pessoas faziam muita selfie assim, ó. Sim. Eu falei, esse comportamento que eu vou retratar, porque é um comportamento automatizado para fazer as fotos. E a arte, ela tem esse papel de retratar um comportamento de uma sociedade por um período. Sim. Então, com esse pensamento, eu falei, vou transformar isso nesse sentido. Então, eu comecei a criar uma série de perfis, como se fosse perfis de redes sociais, e as pessoas nesse estilo, que é a da Lady Gaga, das pessoas que passavam por mim na rua, a recepcionista. Então, eu criei essa série que teve esse apelo popular, se transformou em minha arte pop. Porque as pessoas, diante do que a Lady Gaga comentou e dessa repercussão da mídia, as pessoas realizadas de um casal homossexual também queria botar na sala deles o quadro com ele e o marido junto. Já teve uma mãe que encomendou para uma criança. Consegue enxergar na arte elas mesmas. Então, para mim, esse é o papel, sabe? Quando muito tem essa conexão. O Jota estava falando aqui dessa coisa da inspiração, né? Para as novas gerações e tal. Sim. Que é bacana quando você inspira as novas gerações, né? As pessoas terem você como um ponto de referência de alguma maneira. E eu sei que você faz um trabalho muito bacana também para os nossos pequenos, para as nossas crianças, né? Importante. Então, como é o Diego Moura e o seu trabalho para as crianças, para os pequenos? Qual a receptividade, o impacto que isso tem? E conta alguma história engraçada aí dessa relação sua com os pequenos. Não, se eu trabalhar com criança, não vai faltar história engraçada, né? É igual a gente não é criança. Uma bobeirinha dentro da gente. Não pode perder, não pode, senão a gente fica chato, né? Tem gente, eu tô olhando. Pode atacar? Não, isso aqui é o nosso lado infantil. Deve. Tá, vou pegar isso aqui, gente. Licença, vou fazer um SMR aqui. Fazer um SMR, eu até falo assim na minha infância. Faltou um artista desse assim na minha vida. Assim. Faltou. Mas você tinha talento? Você acha que você... Cara... Você tinha aula de arte na escola? Não, não, aí você trouxe um trauma. Aqui, gente. Aula de arte. Trouxe um trauma agora. Eu sou uma pessoa que gosta de descobrir novos sabores. Eu reprovei, foi artes? Eu consegui. Eu consegui. Porque assim, a ideia de artes na escola era o quê? Contornar, pintar dentro. Mas será que isso não... E aí me reprovou. Você acha que isso... Podia estar guardado de você um talento. Não, mas estava. Querendo... Eu precisava expressar. Eu tenho uma história assim também. Eu tive uma professora... Em arte não, né? Duvido. Como eu falei pra vocês, eu desde pequeno eu sempre me reconheci nesse lugar de fazer arte surrealista. Sim. De me permitir experimentar o meu imaginário. E na aula de arte não era diferente. E quando eu fazia algo assim ousado, a professora, não, tá errado, você tem que fazer assim. Isso aí me pega muito. E eu não, pequenininho, tem uma história também, que eu queria ter álbum de figurinhas. E minha mãe não tinha dinheiro para dar para comprar. O que eu fazia? Comprava o chiclete do Cavaleiro, uma bala deliciosa do Cavaleiro Zodíaco na época, que era prateada, assim, vermelhinha. Pegava aquelas figurinhas desse tamanho e ampliava em folhas de A4 para mim, para eu ter ali o meu boneco do tamanho, o meu desenho do tamanho de um álbum de figurinha.
E eu pintava e fazia tudo ali. Então, e esse comportamento meu da infância, hoje eu consigo enxergar isso que eu faço com a arte. A figurinha é o meu celular. E quando eu termino de fazer o desenho aqui, eu consigo ampliar em quadros maiores. Ou seja, aquele comportamento que eu tinha na infância, de pegar a figurinha e ampliar em folhas, hoje eu faço isso com o meu celular. Eu desenho no meu celular. Quando eu termino, eu pego uma tela de 2 metros e faço o mesmo desenho ali. Porque o celular se tornou meu rascunho. Sim. Entendeu? Então, é esse lugar, sabe? Então, a gente, quando olha pra trás e faz com isso, sabe? Eu faço isso, ganho dinheiro, é a minha profissão. É hoje como eu me enxergo como ser humano, né? Como artista. Então, assim, faz parte. Eu queria ter tentado, assim, eu acho. Eu não sei, assim, quando eu tentei... Porque escola pública é outro rolê, né? Então, assim... Não tem um incentivo para você produzir arte e tal. Fazer arte na escola pública é rebeldia, né? E se expressar e tal. Eu acho que o mais próximo que eu tive de coisa de arte na escola, mais próximo, não foi artes plásticas, foram artes cênicas. Sim. Eu me lembro que teve uma professora que ela provocava a gente para fazer... Começou a ensaiar a gente para fazer uma peça infantil da Chapeuzinho Vermelho. Sim. E aí a gente começou a ensaiar, pegou um aluno de cada turma e tal, e aí ia ter uma, tipo, quermesse, né, na escola, lá no Padre Manuel da Nóbrega. Sim. E a gente começou a ensaiar Chapeuzinho Vermelho, e eu ia ser a Chapeuzinho Vermelho. E a gente começou a ensaiar, e foi bem legal e tal, e aí no meio do ensaio entrou uma menina, era uma menina branca, tinha os cabelos bem lisos, e ela tinha uma pele bem branquinha, e aí a professora falou assim, eu acho melhor você não ser mais a Chapeuzinho Vermelho. Não. Eu tava ensaiando já tinha várias semanas. Nossa. E eu já tava fazendo a minha roupinha e tal, tudo direitinho, né? Eu devia ter uns 9, 10 anos. E aí eu falei, mas por que eu não posso ser a Chapeuzinho Vermelho? Ela falou, não, porque ela combina mais. Poxa. E a menina era uma menina branca, de cabelo liso e tal. Você pode ser o lobo mau. Então você vai ser o lobo mau e ela vai ser a Chapeuzinho Vermelho. Ela não tinha ensaiado, eu tava há semanas ali. Mas não sei o que aconteceu e eu falei, beleza, então eu vou ser o lobo mau. E aí eu fui na costureira lá perto da minha casa, onde eu morava, no conjunto habitacional, e mandei refazer a fantasiazinha, peguei o que tinha e tal, fiz uma fantasia do lobo mau e fui lá pro CSU, Centro Social Urbano, onde ia ter a peça, né? Que a gente tava ensaiando e tal. E aí, cara, sabe o que aconteceu? Pô, o lobo mau deu um show na peça infantil, foi um negócio assim arrebatador. Eu descobri ali que eu tinha, acho que uma veia cômica, alguma coisa que as pessoas achavam engraçado ou se identificaram. E deu certo, né? E eu acho que ali também cunhou, de alguma maneira, eu acho que é arte, né? Artes cênicas, sim, né? Claro. E tal, uma coisa de interpretação. Cunhou um pouco da minha personalidade, que é, mesmo quando a vida te tirar algo e te machucar, você vai pegar aquilo, vai transformar numa outra coisa, vai ressignificar e dá pra fazer bacana também. Sim. E o Lobo Mau fez muito mais sucesso que a Chapeuzinho Vermelho. Anos depois, porque eu tinha só 9, 10 anos, eu encontrei com a Chapeuzinho Vermelho no banco de trás de um ônibus indo pra escola no 2º grau. Adivinha o que aconteceu? O que acontece sempre nas histórias. O Lobo Mau, ele fica amigo da Chapeuzinho Vermelho, né? Diego, sabe o que a gente quer saber? Eu fiquei acompanhando você fazendo arte para criança, né? Para os pequenos. E eu acho uma coisa muito bacana, muito bonita, né? Não só porque acaba tendo assim uma coisa de referência, mas porque é legal trabalhar para criança, né? Como é a receptividade dos pequenos com a tua arte, como é produzir para eles e usar as novas tecnologias, né? Porque as novas gerações, pô, é diferente, né? A forma como eles recebem, né? Eles têm acesso a novas tecnologias, a computador, iPhone, coisa que na nossa época de criança não era comum, não tinha, né? Então como é que é esse rolê? Vou Fala até aí. somar aqui uma pergunta aqui, né? Porque eu fiquei sabendo que tem uma história de um aplicativo aí também de arte para criança e tal. Então, assim, eu acho que soma com a dela aqui já responde, né? Vai embora. É isso. Isso que a gente quer saber, como é. Então, assim, desde quando eu comecei a expor
as crianças, assim, se encantaram pelo braço, assim. Eu quero entrar. E os pais falaram pra ele, só tô entrando porque meu filho tá me dando o meu trabalho. Toda exposição que eu faço, eu recebo escolas. Eu digo pela exposição porque é onde eu tenho um contato com o maior número de pessoas e crianças também, né? E lá eu escuto, assim, das mais diversas perguntas sobre o meu trabalho, do porquê que a boca é pro lado de fora, essa arte que eu me vejo nela, essa arte eu não me vejo. E teve uma menininha que ela era... A mãe chegou lá e falou assim, ela é artista, mas ela é toda envergonhada. E aí na minha primeira exposição, ela chegou e falou assim, como que você desenha? Aí eu falei assim, olha, eu desenho com o meu celular. Ela, no seu celular? Aí eu falei, Peguei o meu celular, mostrei um bonequinho e tal e mostrei pra ela. No outro dia ela chegou com o mesmo desenho que eu fiz, só que com os traços dela, e me presenteou com esse desenho. Ai, que coisa linda. Exato. E ela falou assim, eu não tenho celular ainda, mas quando eu tiver um celular, eu vou desenhar igual a você. E aí, nessa minha exposição que aconteceu no Palácio dos Correios, agora em maio, ela voltou já com 11 anos, ela tinha 6 na época, e já com um desenho, um retrato. Gente, que demais. Linda. Foda. Que linda. Exatamente. Que linda. Então, assim, é bem legal. Vamos desenhar. Eu falei, mas o tio não pode ir, não pode visitar você e tal, por causa da pandemia. Não, você se filma e a gente vai copiando o que você tá fazendo. Eu vou copiando o que você tá fazendo. Isso foi um sobrinho e uma outra sobrinha que eles não têm ligação, porque é uma sobrinha da família do meu marido e o outro sobrinho da minha irmã. Então eles não tiveram essa conexão de combinarem isso. O Bernardo falou comigo uma semana e na outra semana a Julinha fez a mesma coisa comigo. Pediu para eu me filmar. Então você vê como essas crianças elas já estão antenadas mesmo no recurso digital para elas ali usarem da forma que elas acharem ali importante para elas, né? Para elas se expressarem. E eu achei aquilo interessante. Eu tô fazendo aqui o rostinho, faz aí o seu rostinho. E eles iam ali copiando e tal. E eu fui dormir com isso. Falei assim, caramba, preciso fazer alguma coisa para inspirar os meus sobrinhos, isso dentro de casa, né? Primeiro foi essa reflexão, a fazerem arte. Tem um tio artista, né? O meu sobrinho também, tio, vamos jogar Free Fire. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Onde essa criança tá vendo Free Fire? Eu falei, não, Bernardo, não pode, você não pode jogar e tal. Eu falei, não, eu não posso deixar de inspirar meus sobrinhos para algo positivo, algo que eles vão ganhar autoconfiança, né? Quando você descobre que você tem uma habilidade ali, isso te gera autoconfiança para você. Você tem um recurso ali para você ter a força. Eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso, mas eu sou bom nisso. Como eu fazia quando era criança, né? Sempre que alguém falava, eu sei falar inglês. Eu sei desenhar. Então eu tinha o meu recurso ali também para dizer o que eu era bom, sabe? Sim. E o desenho e a questão de você fazer arte é de todo mundo. Todo mundo consegue fazer arte. A gente que pensa que não. A arte, toda forma de expressão é válida. Sim. Né? Então não tem essa, o artista é ele porque ele faz o desenho muito perfeito. Não existe isso. É uma técnica que ele executa e que deixa ele ter aquela habilidade ali. Né? Ter aquele trabalho ali. E tem pessoas que fazem desenhos mais abstratos e a arte também. É como ela se expressa, é como ela, né, mostra ali o que ela sente pro mundo. Então eu tava querendo, de uma certa forma, instigar isso nos meus sobrinhos, para eles não ficarem presos nesses jogos automatizados, violentos e tal. E aí eu criei um jogo bem didático, sabe? Eu fiz eu como personagem, o meu cachorro, o meu gato, fiz o Ricardo, fiz o Bernardo e a Julinha. E a ideia do aplicativo era o meu ateliê, e ali eu apresento as cores primárias, eu apresento o jogo de memorização, um jogo de pintura e de desenho livre, ou seja, ele quando entra no aplicativo, antes de pintar, ele precisa descobrir as cores primárias e secundárias. Então vai na corzinha ali, junta o vermelho com o azul, né? O verde com o azul com o amarelo, para dar o verde. Então eles vão misturando as cores ali para eles serem apresentados à arte. E quando eles passam dessa etapa, eles entram para a pintura de alguns quadros que eu fiz no início, remetendo à minha infância. Quando eu me descobri nesse período da arte, nesse percurso da arte, eu olhava muito assim para o que me conectava com a minha infância. Então, foi a tangerina. Eu fiz um quadro chamado Doce Tangerina, em 2015, inspirado na minha avó,
que ela separava tangerina pra gente comer com arroz. Eu amo tangerina com arroz, vocês já comeram? Eu nunca tinha ouvido falar. Era o carro-chefe da minha avó. Arroz com tangerina. Nem eu. Eu tenho essa questão do salgado e doce, tanto que eu misturei aqui, né? Então isso é desde pequeno, essa questão do arroz salgado e a tangerina doce é muito bom. E a minha avó sempre fazia esse Mas peraí, mas como faz? Pega a tangerina, joga no arroz e já era? Você faz o arrozinho ali no alho e sal bonitinho, fresquinho, você vai, descasca ali, pega o gominho da tangerina e bota no prato e cai pra dentro. Tentar isso aí É qualquer delicioso. Hora. Gente, no verão é refrescante. Você bota aí, né? Depois deu uma gourmetizada, você joga um alfacezinho, uma rúcula, assim. Nossa, um agrião. Vamos à luta. Com tangerina fica maravilhoso. Tá bom. E aí eu desenvolvi peguei essas artes que remetiam à minha infância, a peteca, que eu adorava jogar a peteca e via ela voando, assim, até onde eu conseguia fazer ela alcançar o céu. Então eu fui em cima dessa lembrança da infância e criei uma série de quadros da minha infância. E esses quadros estão nesse aplicativo. Além das crianças colorirem eles, elas também podem colorir o personagem. E aí, quando elas ganham confiança com o aplicativo, que ela só está ali pintando, ela pode ir para a etapa onde ela solta a imaginação dela. É o desenho ali. Bacana. Muito legal. E isso foi muito bacana nesse período assim da pandemia. Que aí, quando eu fiz o aplicativo para eles, assim, eu falei, pô, isso tá tão legal que acho que tem que ser pro mundo, né? E aí eu postei nas plataformas onde as pessoas conseguem baixar gratuitamente. A gente pode baixar? Claro. Não tem pro iPhone, gente, porque é caro. Pro Android você paga uma taxa só e o aplicativo fica lá eternamente. Mas lá a gente acha como um aplicativo? Um dedo de arte para colorir. Um dedo de arte para colorir. Um dedo de arte para colorir. Gratuito, exatamente. Muito Vamos legal. espalhar isso. Vamos. Sim. E teve uma repercussão muito boa, gente. Muito boa mesmo. Aqui, você estava falando do teu casamento. Você é casado com o jornalista Ricardo Riggio. Amo meu marido. Que eu conheço ele, tá? A gente conhece ele. Bem, tá por aí. Tá por aí. E fala um pouquinho pra gente, assim, né? Eu fiquei até pensando, né? De que forma a gente podia abordar esse assunto, né? Porque você é um homem gay. Você é casado e é livre, né? E se coloca nesse lugar também de alguém que tem consciência, né, do que a gente está vivenciando na sociedade brasileira nesse último período, né? Que está sendo uma quadra histórica muito difícil, né? Sim. Para os LGBTQIA+, está sendo muito difícil para as mulheres, está sendo muito difícil para a sociedade no modo geral. A gente está vendo crescer a cada dia o discurso de ódio, né? Sim. Se tá todo mundo sofrendo, imagina as minorias. Né? Imagina, né? Então, você estava fazendo uma exposição, o Plaza te convidou para fazer uma exposição, e você foi lá, né, fazer uma exposição da tua arte, e estava tendo uma receptividade enorme, né? E, de repente, um louco, né? Porque é uma pessoa doente, né? Uma pessoa louca. A gente... vilão, né? Foi lá e aí fez uma gravação te acusando de um monte de coisas que não tinha nada com nada, né? Sim. E a gente está vivendo esse momento de ataque à ciência, à tecnologia, ao conhecimento, à arte, à cultura. Tudo isso está sendo muito atacado. Então, na verdade, assim, de fora, o que eu percebi é que esse ataque não era a você, com a cultura, a arte, o saber está sendo muito atacado, né? Então é isso que eles visam atacar. E como você reagiu, como você se colocou nesse lugar, que eu sei que não foi um lugar de vítima, foi um lugar mesmo de certo enfrentamento, de cabeça erguida. Esse tipo de censura à arte, à cultura, às manifestações culturais e artísticas de pessoas como você. Até porque o ataque ele fez com que a exposição parasse, né? Sim, diante do que como ele reagiu, no dia seguinte a exposição foi tirada do lugar, né? A influência da violência, né? Isso que me deixou bastante incomodado, assim. Eu olhei pro discurso dele e falei, coitado, é um infeliz. É uma pessoa que quer destaque, quer usar... tá usando ali o meu trabalho para atacar toda uma comunidade. Então eu pensei das minhas tratativas com o centro comercial, que era para caso de qualquer ataque, o que foi garantido ali é que eu
teria o respaldo, seria protegido. É tanto que quando começou a circular o vídeo dele, nem tinha chegado para mim ainda, eu recebi uma mensagem da administração deles lá, dizendo, olha, tá... Shopping da cidade, de né? Niterói. O principal shopping da cidade. E deixar claro, né? E aí, enfim, diante disso, falei, não, tranquilo, vamos seguir, realmente ainda tô muito feliz com o que aconteceu e não vai ser um comentário besta que vai me tirar essa alegria que eu dormi feliz e quero continuar feliz até o final da exposição, porque você levar um tema de visibilidade, né, de pessoas que, como eu, assim, sempre teve num lugar de opressão na sociedade e tá ali escrito gay, o que é ser gay? O que é ser uma mulher trans? O que é ser uma mulher lésbica? Para as pessoas lerem ali de forma didática, porque o conteúdo que estava ali eu não tirei da minha cabeça. Eu tive o cuidado de buscar um respaldo científico. Então tem um site chamado Brasil Escola, do texto que eu inspirei dali, sem mudar o contexto, claro, científico do que é a palavra, falando sobre a nossa como a gente é, a nossa identidade, né, a nossa sexualidade. E botei ali para realmente me proteger, porque eu sei que é um assunto delicado. Eu sei que ia mexer, eu sabia que ia mexer com pessoas que não iam gostar de ver aquilo ali, mas tem que engolir. A nossa existência, a gente contribui com nossos impostos, a gente paga a mesma coisa, a gente come, a gente bebe. Então, assim, não tem por que se esconder, sabe? Sim. Então, quando teve esse convite do shopping, eu fiquei feliz e mais seguro de que teria a instituição ali para me proteger. Então, no momento em que um ataque homofóbico que a exposição sofreu, o centro comercial tirou do lugar, isso me atingiu. Porque aí fala, nossa, não é errado. A ação de tirar, para mim, desenhou que estava errado ali. Então, se está errado, está dizendo que a minha forma de viver é errada, a sua, ou das pessoas que estavam sendo representadas ali. Então, isso que me permitei ver da forma mais correta, não chegar na internet, que muita gente age dessa forma, sim, né? E eu quis realmente ter o cuidado, porque eu sei o poder que eles têm. Eu sei que eu caí numa... Eu me senti que eu caí numa cilada, porque eu senti que me usaram para dizer que são apoiadores da causa, mas em um comentário eles... Dane-se, sabe? Dane-se o que tá ali, dane-se a essência do projeto, dane-se o mês do orgulho, e simplesmente tiraram, não me falaram até hoje, não mandaram mensagem para mim, dizendo, pô, desculpa, a gente não teve um momento ali de reação e tal, não teve nada disso. Então, assim, a minha reação foi mesmo agir com sabedoria e buscar os meus direitos profissionais, já que a questão da crítica ali à comunidade, se eu entrasse em qualquer discurso, ele ia montar em cima. Eu não queria meu rosto no poder dessa pessoa, sabe? Sim. Então eu tentei ser muito inteligente e cauteloso e buscar os meus direitos sobre o meu trabalho ali, que não foi cumprido, porque eu não pedi para expor. Eles chegaram para mim, a proposta seria eu e meu marido, a gente fazer uma ação pro Dia dos Namorados, a gente ia nas lojas, ia comprar roupinha, ia filmar, e no momento da entrevista lá, a gente falou, olha, artista plástico, tá com uma exposição aqui no Palácio dos Correios, do lado, então, poxa, vai atrair um público e tal, então o shopping rapidamente falou, não, vamos fazer agora então uma exposição do Diego com um tema para a diversidade, e aí foi onde eu pensei em fazer. Então, assim, eles contrataram a exposição, não foi de graça, entendeu? Depois eles quiseram colocar a tua exposição num lugar reservado, né? Exato, do shopping, exato. né? Eles tentaram fazer isso. E é onde assim. eu não aceitei. Esconder, né? E esconderam, porque quando a gente contrata um trabalho artístico, não é um produto. Como eu falei, eu não gosto de trabalhar a minha arte como um produto. Então, quando toda a nossa tratativa, eu falo, vai ser aonde? É num corredor? Então eu preciso me inspirar como que a arte vai atingir as pessoas. Vai ter parede? Porque se tivesse falado, eu ia fazer algo para a parede, sabe? Então, no momento em que eles modificam ali, descaracterizam a minha arte, o meu trabalho, fere a minha propriedade intelectual, porque eu fui desrespeitado, não fui avisado, bota numa sala, esconde a informação que é mais importante, que é a ideia da exposição é informar as pessoas. Eles esconderam a informação e não me deram satisfação. Eu falei, eu não concordo com o que vocês estão fazendo, vocês estão causando um mal para a minha vida fazendo isso. Não foi isso que a gente combinou e eu não concordo que vocês mexam na minha arte sem a gente pensar numa outra solução para isso. E
simplesmente, assim, a palavra certa é cagaram, assim. A literalmente. homofobia nossa de cada dia. Mas que bom que você reagiu, que bom que você teve atitude, né? Teve uma atitude positiva dentro de uma situação tão difícil, tão pro finalzinho. Sério? Mas antes da gente ir pro finalzinho do Pode Ver, primeiro eu quero te agradecer. Quero te agradecer muito mesmo, eu e o Jota. Foi um prazer. Porque o nosso Pode Ver, assim, a gente tá fazendo assim com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, eu e o Jota. Cada detalhe desse estúdio, né? Cada convidado e convidada nossa que vem aqui, a gente pensa bem quem a gente vai chamar, a gente chama gente que a gente admira, que a gente gosta, que a gente acompanha o trabalho, como é o teu caso. Mas no seu caso, a gente não pode deixar de falar de uma coisa muito especial, que é esse painel maravilhoso que retrata a Verônica Lima e retrata o J. Marques. Esse painel aqui que a gente tem dentro do nosso estúdio, porque eu e o Jota, a gente ficou o tempo todo querendo brincar com os nossos tamanhos. Sim. Porque o Jota é que a gente chama de homenzarrão. Sim, né? maravilhoso. Rapaz, eu impeço do tamanho dele sentado. Entendeu? É um negócio fora do normal. E aí, toda um pouco exagerado. E aí, toda vez que a gente vinha para conversar sobre o podcast, a gente ficava um do lado do outro, né? E a gente brincava com isso do Jota ser muito grande. Eu tenho 1,53 m. Você tem quantos metros? 1,85 m. É uma diferença brutal. E aí a gente brincava com essa coisa de eu ser muito pequeno e do Jota ser muito grande. E nós queríamos muito alguém que retratasse, né? Um pouco da nossa identidade, das nossas características, né? E assim, muita gratidão por você ter retratado a Verônica Lima. Um presente, né? E um presente. É um presente, Simone. Eu acho que você trouxe, né, um pouco dessa característica, né, de fazer... Você sente, né, a energia das pessoas e tal. E a gente se conheceu hoje de fato, né? Sim. Mas é o que eu brinquei com ele no início. Eu falei assim, eu sinto que eu já te conheço. E ele é a mesma coisa de mim, né? Vocês têm uma outra relação, mas eu cheguei. E aí eu acho que quando eu olhei pro mural, eu fiquei até um pouco... Caraca, tudo isso mesmo? Porque eu posso dar um spoilerzinho. Só assim, essa questão das estrelas são são os convidados, né? Todo convidado que entra aqui é a estrela do programa. Então eu quis trazer essa leitura, os olhos, né? Que atentos, as pessoas vão ver o programa, né? Vão assistir, então os olhos é para remeter isso. E eu quis criar como se fosse essa ideia mesmo de um lugar, uma utopia, um lugar imaginário, sabe? De sonho. De sonhos, de possibilidades, de realizações. Então, assim, eu não te conhecia pessoalmente, mas só por você estar dentro do contexto, foi fácil inspirar e saber que você seria esse instrumento, sabe? Que estaria aqui junto com a Verônica, instruindo a comunicação, entrevistando as pessoas. Então, foi fácil, sabe? E o legal, gente, que me surpreendeu é a qualidade que ficou isso aqui. Eu fiz que é com esse dedinho aqui, que eu fiz todo esse detalhe aqui. Caraca, e ficou lindo. E ficou maravilhoso. Você vê a qualidade hoje em dia, né? A impressão. Todo mundo que vem aqui no Pode Ver quer tirar foto. A gente tira foto desse painel. Que legal. Um dos lugares que a gente mais usa aqui no estúdio, né? Pra poder, assim, abraçar as pessoas e brindar a presença das pessoas. É no painel. Gratidão pela entrevista. Obrigado. E gratidão pela sua existência. Obrigado. Obrigado mesmo por tudo que você tem feito, né? Produzindo arte, produzindo cultura, inovando, inspirando. Então você é motivo de muito orgulho para a nossa cidade, para a cidade de Niterói, para nossa amada São Gonçalo. Eu sou filha daquela terra também. E muito obrigado por você ter dividido um pouquinho do seu tempo comigo e com o J. Marques. Nossa, eu que agradeço. Eu confesso que quando chegou para mim, eu falei, meu Deus, eles querem saber da minha vida e tal. Aquela coisa, né? Como são fofoqueiros. Não. Assim, nossa, é legal saber que o Pode Ver tá com esse espaço, né, para escutar histórias diversas, receber pessoas diferentes. Então isso é muito bacana. E eu tô feliz e já ansioso para ver como que vai ficar o resultado, enfim, todo o programa que vocês estão fazendo, né, com os entrevistados. Então, vai ficar bonito, porque nós três somos bonitos. Somos bonitos. Diferenciado, né? Talentosos e bonitos. Diferenciada, né? Diferenciado. Vocês podem ver aí uma beleza diferenciada, um olhar penetrante. Isso aí, gente. Não, lobo mal, né?
É uma família de gente bonita e talentosa, né, Delane? É isso. Tem essa curiosidadezinha aí, né? Deixa quieto. Pesquisem. Ó, pessoal, a gente recebeu hoje aqui no Pode Ver, eu e meu parceiro J. Marques, recebemos o Diego Moura, artista plástico, né, que é um referencial para todos Incrível. nós. Obrigado de você dividir conosco aqui um pouco da tua arte e um pouco também da sua sabedoria e da sua caminhada. Obrigado. A gente precisa que você dê like, Se inscreva. precisa que você se inscreva no nosso canal, Ativa o sininho. assina o sininho da notificação Plim, 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 e plim. compartilha com a gente. Comenta tá também, bom? comenta. Faz tudo que a gente precisa. É isso, é Tá o bom? básico. Compartilha, comenta, dá like. Ó, de modo geral, um dedo resolve. Um dedo resolve, gente, exatamente. E vai lá também que tem um dedo de arte, É tá isso. bom? Valeu, Beijo gente. da V. Cada um com o seu dedo, vambora. Beijo, pessoal.